Ele se uniu a outro chefe, o italiano Salvatore Loi, para montar um daqueles fenômenos que congestionam a calçada, o Modern Mammosteria, o MoMA. Hoje, com 4 unidades, o restaurante deve boa parte da fama a uma criação de Loi, a lasanha de vitelo com creme de grana padano e trufas negras. 10 mil unidades desse prato, chamado de lasanhetas, são servidos todo mês. Ele ajudou a fundar outro italiano que dispensa apresentações, o Due Koch, adora jogar golfe, como convém a empresários de muito sucesso, e é discreto a ponto de manter o próprio Instagram fechado. Com vocês, Paulo Barros. Este podcast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando, essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você pode acessar por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. O Loi uma vez me contou que, na visão dele, vocês dois têm a mesma cabecinha, né? Por isso que as coisas vão bem. Como é que é essa cabecinha de vocês? Não, a gente pensa muito parecido cozinha. Então isso facilita. E só no trocar de ideia tal, eu já imagino que o que ele imagina, e ele também me entende um pouco o que eu penso. Então a coisa flui muito fácil. Não necessariamente ele precisa estar aqui todo dia, né? Ele me ajuda muito no processo de criação, no cardápio e tal. E a gente bate muita bola, né? Ele mora em Brasília, está morando em Brasília agora, já desde a pandemia. Mas a gente é que nem fosse um casamento, né? Eu ia te perguntar como é que você descreve essa relação, né? Porque não é comum a gente ver dois chefes dividindo o mesmo teto. A gente acabou, entre nós, o Salvatore, ele é um diretor criativo, digamos assim, da empresa, né? E eu sou um diretor operacional. Então, para ficar um pouco estabelecido qual é a função dele dentro do grupo, então é um pouco isso, ele ajuda a criar os pratos. Ele me ajuda muito a criar os pratos. Então, essa é a função, basicamente, do Loi. E eu tenho que operacionalizar todas as ideias que a gente acaba, enfim, de alguma forma fazendo. Você diria que isso talvez seja dos segredos do sucesso do negócio? Porque eu imagino que muitos chefs que estão ali num restaurante só dele, eles têm justamente essa dificuldade de se desdobrar em dois para dar conta tanto da criação quanto da gestão. O restaurante tem que ter processo, não adianta... As pessoas acham que, não, eu sei cozinhar, vou fazer um restaurante e tal. A coisa é muito mais profunda do que isso, né? A equipe, né? É importantíssimo a gente ter uma equipe que também, pelo menos algumas pessoas dentro dessa equipe compartilham e entendem mais ou menos qual é a filosofia que a gente quer colocar. Então, isso ajuda muito, né? Eu não faço nada sozinho, nem ele faz nada sozinho. A gente, com a equipe precisa entender uma parte dessa equipe, que são as pessoas que rodam as casas. Então, hoje a gente tem um grupo que é um maceiro, tem um cozinheiro, tem um confeiteiro e tem um cozinheiro, que essas pessoas a gente vai movendo, que são pessoas que estão há muito tempo com a gente, desde o começo. Tem algumas que vieram comigo do Due Koch. E para implantar, vamos abrir aqui, então tá bom, então vem todo mundo para cá, faz uma força-tarefa e fica um mês aqui só executando, treinando as pessoas novas e depois fica, a minha parte é a cobrança, é manter o padrão, é fazer os processos, é fazer a casa funcionar. Como é que é para você cuidar dessa parte? Tem muito chefe que tem pavor de planilha, daquele momento do computador. Para você é um prazer? Não, para mim é tranquilo, porque além de ter feito cozinha, eu fiz hotelaria. Então tem essa parte administrativa já meio comigo, né? Eu não tenho esse problema de
de fazer processo e fazer planilha e para mim é tranquilo. Você e o Lois se conheceram no Gira Rosto, né? A gente se aproximou muito no Gira Rosto, a gente já se conhecia do mercado, né? Eu ainda atuava no Duecoc e ele ainda no Fazano e tal. A gente se encontrava, eventualmente em evento, mas não tinha, era uma relação muito superficial. E aí essa relação se estreitou no Gira Rosto. Como é que é para você ver negócios do qual você participou com o passar dos anos, o Gira Rosto? Como é que você enxerga num projeto super ambicioso, né? O Gira Rosto foi um sonho, foi uma operação muito complexa na época, né? Pegar o Pandoro, que era... Olha ele aí, ó. Olá, tudo bom? Não vai. Pô, não sabia que você estava aqui. Tudo bom? Tudo bem? O Gira Rosto, na época, foi uma coisa muito complexa, pelo tamanho do negócio, né? E por tudo que envolvia. Ele era o Pandoro, muita gente conhecia, era um restaurante, não sei de quantos anos tinha já em São Paulo. Mas tudo é um aprendizado. Eu falo para o Salvatore, assim, era uma coisa muito grande, muito grande. O imóvel ali eram 1.000 metros quadrados, cabiam 280 pessoas. E aí a gente foi desenvolver um restaurante que tinha desde pizza e sotólios, né, e as conservas que as pessoas compravam e levavam para casa, até o dia a dia do restaurante, de massa e peixe. Tinha uma parrilha enorme que a gente fazia, isso em 2013, né, que a gente já começou com o negócio do carvão e tal, e acabou que não dando certo. O Gira Rosto é uma coisa que operacionalmente era uma coisa bacana, era uma coisa diferente na época, mas talvez pelo tamanho e pelos custos que envolviam a operação, foi um aprendizado. Como é que foi para você fechar esse negócio? Um pouco traumático, porque a gente dedica ali tempo, energia para o negócio, mas faz parte do empreendedorismo, né? A gente erra e acerta, também como todo mundo. Lógico que a gente tenta mais acertar do que errar, mas eu tiro sempre como um aprendizado, cara. Ver o que não deu certo pra gente... O importante é não repetir os erros que a gente comete. Esse MoMA custou quase 10 milhões de reais, é isso? Esse aqui foi 8 milhões. Como é que é para você lidar com uma cifra dessa até, por exemplo, chegar ao break-even? Você lida bem? Isso muda seu sono? Te dá mais gás? Ou você já está escolado e... A formatação do negócio já está muito, muito consolidada, né? Eu acho que erro pode acontecer, né, durante o caminho, mas eu acho que é muito pequena a chance de errar. Se você está num ponto bom, você já sabe que o negócio funciona. Ticket médio, o preço que a gente vende os pratos, a qualidade, a arquitetura. Então, e o ponto, que também é muito importante. Eu não fico sem dormir, essas coisas eu não fico. Porque eu tenho que ter certeza, eu tenho dentro de mim que a coisa vai funcionar. E a gente trabalha para isso. Eu não posso pensar que a gente vai fazer um negócio que vai custar 8 milhões de reais que não vai funcionar. De novo, tem seus riscos, mas é pequeno. É pequeno porque a coisa já está meio formatada, né? Os custos já estão formatados, o tipo de comida já está formatado, a arquitetura está formatada, e eu acho que o paulistano ele vai atrás desse tipo de... Né? Não é uma coisa que você vê no MoMA, não é uma coisa snob, a gente não quer ser snob, eu não quer parecer snob, a gente quer ser um restaurante que a pessoa vem aqui e se sinta bem, né? Isso é o mais importante para a gente. Então eu não tenho muito problema de não dormir à noite. Investiu e tal, vamos para cima, vamos trabalhar que
que a coisa vai dar. Mas você sempre teve essa visão ou isso veio conforme os anos? Eu acho que tá um pouco dentro do meu sangue isso, de empreender e acreditar que... Um sangue frio. Sangue frio, e que vai dar certo. De novo, eu não posso imaginar que isso não vai... A gente tem que trabalhar pensando que vai atingir o resultado. E de fato, quando a gente abre cheio, então a gente acaba até o próprio negócio se autofinancia, digamos assim, precisamos de capital de giro. Acaba que não precisa porque o negócio já acaba gerando esse capital de giro que a empresa no começo precisa. E como é que foi na abertura do primeiro MoMA? Você imaginava que viraria, se desdobraria em várias casas? Aquele começo foi um pouco mais aflitivo, digamos assim, porque o negócio não estava pronto ainda, né? A gente sabia que a gente estava numa rua boa, é uma rua que eu particularmente comecei ali, né? Primeiro do ECOC. Por causa do ECOC e tal. Então, me dava um pouco de segurança de que o público que eu conhecia estava ali, né? Que era o público que frequenta o do ECOC. Mas o primeiro, de fato, me deixava um pouco mais ansioso, digamos assim. Ele me deixou mais ansioso. Mas depois que a gente abriu, já abriu cheio também. Então, aquilo vai se moldando, a gente vai arrumando, vai corrigindo a rota ali conforme vai... Porque a gente não tem tempo de treinar. Assim, vamos ficar um mês treinando todo mundo. Não. Era eu e o Salvatore na cozinha, meio on demand ali, treinando as pessoas, trabalhando 16, 17 horas por dia durante alguns meses, até conseguir estabilizar uma equipe, até arrumar os erros que porventura acontecem numa abertura. E como a gente vem de cozinha, a gente domina, o que ele domina e o que eu domino é a cozinha, que é o mais importante. Uhum. Então, talvez esse medo não tenha, porque a gente sabe o que está fazendo. Uhum. De novo, por mais que a gente possa errar também, mas é diferente de um dono do restaurante que talvez não conheça a cozinha e depende dos outros para o negócio acontecer. A gente não, a gente depende do nosso trabalho. Né? Você acha que vem muito da experiência de vocês já terem uma trajetória considerável antes de começar esse negócio? Quer dizer, vocês não estavam ali, não era o primeiro tiro, né? Não, exato. Vim no Salvatore já de 13 anos de fazendo. Eu vinha dos Estados Unidos já com um projeto na cabeça, tinha feito o do ECOC. O do ECOC tinha ido uma operação de sucesso. Então isso vai te dando segurança para continuar caminhando, né? Uhum. E é que eu falo para ele, às vezes, o medo, a gente não pode ter medo de fazer, né? O medo acaba empurrando a gente para trás. A gente tem que fazer e trabalhar. Acho que ir em restaurante é muito esforço, né? Talento tem um pouco ali, mas representa muito pouco da tua vontade de trabalho, da tua força de trabalho. Acho que isso é o mais importante. Uhum. A gente tendo essa força de trabalho, eu acho difícil a coisa não ir. E como é que foi para você abrir o primeiro MoMA na mesma rua do ECOC? Teve algum conflito? Você, eu estou ali, vou estar competindo com um filho seu também. Eu não vejo por esse lado, porque eu acho que quanto mais restaurante estiver próximo, eu acho bom. Eu não acho ruim isso. Mesmo porque o mercado é dessa forma. Quer dizer, você está aqui, daqui a pouco inaugura um restaurante ali, você tem que estar preparado para encarar os concorrentes. E o que é o preparar para encarar os concorrentes? É você sempre estar na vanguarda. É você sempre estar buscando, aí entra muito a parte do Salvatore, de entrar com criação, com coisa diferente, e o que a gente quer é que as pessoas vão atrás da gente. Uhum. Tanto que hoje em dia tem muita operação que copia. Outro dia eu mostrei até para o Salvatore um restaurante em Fortaleza, você pega o cardápio é igual. Ele fica bravo, ele fica chateado, porque o cara imita a lasanha e tal. Mas eu falo para ele, enquanto tem gente copiando a gente, é que a gente estamos certo, entendeu? O que a gente precisa é continuar criando para a gente ir distanciando de novo dessas pessoas que estão, de alguma forma, copiando o restaurante. Como é que foi essa decisão de mudar o Ela Fits
para MoMA. Era um desdobramento, mas não chegou o resultado que vocês esperavam, obviamente. Né? Sim. O MoMA tem uma rentabilidade melhor que do Ela. Os custos do Ela eram mais caros, tanto de mercadoria quanto de pessoal. Então a gente percebeu, talvez na época fazia sentido fazer uma outra bandeira de restaurante, mas aí a gente percebeu que a melhor coisa ali era voltar, dar um passo para trás e consolidar a marca, né? E isso também vai dar muita sinergia administrativa, né? Coisa que se perdeu um pouco com ela. Então foi uma decisão relativamente fácil de ser tomada, até porque a gente, de novo, o negócio já está formatado, né? E tem público, as pessoas procuram, né? Então não foi muito difícil essa tomada de decisão. E, de novo, faz parte também a gente adequar um pouco as coisas. Você vai fazendo coisa, mais chance de ter algum percalço no caminho. Porque a gente vai manter o Ela se o MoMA é o que a gente de fato sabe fazer e o que está na nossa mão, né? E a decisão de seguir com o projeto do MoMA no Baixo Pinheiros durante a pandemia, vocês cogitaram até abortar, né? O Otávio de Santos, o arquiteto, contou até que ele voltou com soluções mais pé no chão, lambi-lambi. Como é que foi essa decisão? Bom, vamos insistir num momento super delicado, né? Esse momento, de fato, foi o mais delicado como para muito dono de restaurante. A gente tinha acabado de começar a obra ali, isso antes da pandemia, então já tinha dado, sei lá, 30%, 40% da obra. E o recurso vem da gente. A gente não tem sócio investidor, a gente tem que gerar caixa, fazer o negócio gerar para poder crescer. Então, quando veio a pandemia, ali a gente ficou com medo no sentido de o que vai acontecer, né? Estamos pegando caixa que a gente juntou durante esses 2 anos, mais ou menos, que tinha ali porque a gente fez a esquina e aí começou a juntar dinheiro de novo, né, para fazer o MoMA de Pinheiros. Então, basicamente zero. Passa exato. Nova fase. A gente junta, temo, né? Só que quando a gente foi ver, a gente não tinha mais, porque veio a pandemia, todo mundo fechou, o investimento ali já tinha começado, então a gente estava um pouco exposto no caixa. Mas aí foi tomar as decisões inerentes ao que estava acontecendo. Então, vamos trancar a obra, né? Tranca a obra, para tudo, para de colocar dinheiro e vamos ver o que a gente vai fazer com o MoMA. Quer dizer, vamos entrar no delivery, vamos enfrentar a pandemia, vamos de alguma forma... passar aquela fase de que forma a gente não tinha delivery, né? Então a gente começou a fazer delivery por conta da pandemia e para o prejuízo ser menor. Mas sabendo que a gente não sabia quando ia passar, ninguém sabia quando ia passar, a gente sempre tinha aquela expectativa, não, daqui a uma semana vai aparecer um remédio, vai aparecer né? Mas a coisa não acontecia. E foi um momento difícil, ali foi um momento que eu e o Salvatore, talvez, foi o momento que a gente mais trabalhou, acho que desde que eu comecei na cozinha, assim. Porque a gente não podia, a gente afastou os funcionários e basicamente era eu e ele na cozinha, né, para tentar atravessar com o delivery e não quebrar o negócio. Mas passou pela sua cabeça, esse negócio pode chegar ao fim, pode acabar aqui. Se a pandemia continuasse um pouco mais, a gente tinha um plano B, que era ir atrás de investidor. Porque o negócio era bom, era um bom negócio, precisava passar essa fase. A gente não chegou nessa etapa de ir atrás de investidor. Que aí se vocês se diluiriam, seria nesse sentido. Exato. Para o caixa... suportar ainda mais sei lá quanto tempo de pandemia, mas um pouco de sorte, se podemos dizer assim, porque aí a coisa começou a melhorar, começou a poder abrir o restaurante lá com 30%
de mesa e junto com o delivery, então a coisa começou a ter um pouquinho mais de fôlego. E aí, de novo, é trabalho, tá o dia inteiro lá fazendo delivery, servindo o cliente no salão, aquela bagunça que aí 10 horas tinha que fechar. Enfim, foi um momento engraçado de um certo ponto, mas foi bem desafiador. Engraçado como? Todo sábado os fiscais da prefeitura ficavam na frente do MoMA e aí você estava cheio de cliente, porque as pessoas queriam ir para a rua. Chegou um momento ali que, né, já estava meio vacina, já estavam meio vacinados, com alguma proteção ali, né, que a gente tinha no MoMA, a distância das mesas e tal. E aí a gente operava delivery e o salão, com 30% ou 40%, não lembro exatamente quanto era. E os fiscais ficavam, porque às 10 horas para fechar o restaurante. Só que 10 horas, metade do salão ainda não tinha comido. Então, e aí o motoqueiro gritando porque queria o pedido dele, e o fiscal fazendo pressão para a gente fechar o restaurante, e o cliente dentro ainda não tinha recebido o prato. Então a gente tinha que lidar ali com uma série de circunstâncias que, pensando hoje, era hilário aquilo, né? Aquelas divisórias de acrílico, divisórias né? de acrílico, era uma coisa... feio até. Parecia né? outro mundo, né? Parecia outro mundo. Você estava num... E a gente fala, não, a gente precisa vender, precisamos vender. Aí a gente ia lá com os fiscais, me dá mais 10 minutos, vamos acabar de servir todo mundo aqui. E ficava aquela negociação com o cliente, ficava a negociação com o motoboy, ficava a negociação com todo mundo ali para a gente tentar apaziguar um pouco e trabalhar, né? Então essa situação era uma situação muito forte de pressão, né? Pressão para fechar, porque o cara estava ali pedindo para fechar, pressão para entregar comida para o cliente, pressão para entregar comida para o motoboy. Era uma situação diferente de tudo, assim. Mas, de novo, é um aprendizado, né? É o que eu falo, a gente tem que tirar as coisas boas, o que a gente fez e levar para frente. E na vida você já teve um plano B de profissão? Não, nunca tive. Desde que eu comecei em cozinha, que foi lá quando eu tinha 25 anos, era coisa que eu gostava de fazer e era coisa que eu sabia fazer. O Roma, que seu pai criou, mas antes teve um outro Roma, né? Na realidade, o segundo casamento do meu pai foi com a Paola Casalena, que ela era filha do seu Casalena, que era dono da Cantina Roma. Uhum. Foi o cara que fez a Cantina Roma ali na década de 50. E meu pai era do mercado financeiro e quando ele casou com a Paula, ele fez o Roma Jardins. Então eu tinha ali meus 12 anos e tal. E além disso ele tinha feito uma cozinha de... ele prestava, fazia catering para vários lugares. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Isso aos 12 anos? Não, aos 12 anos ele fez o Roma Jardins. Tá. Quando você começa? Uns 16, 17 anos, eu terminava o colegial ali de manhã e à tarde eu ia para o restaurante, às vezes ia no mercado, às vezes ajudava ali no escritório, participava um pouco daquele dia a dia do restaurante. E meu pai sempre gostou de comer, então conhecia, na época estava o Bassolé, estava chegando, o Lohan tinha vindo para São Paulo, então ele frequentava esses lugares, conhecia. Uhum. E aí foi no momento que eu falei, fala com um deles para me arrumar um estágio. Uhum. E eu era meio surfista, cabelo comprido e tal. O Lohan não me deu, falou, você pode vir, mas tem que cortar o cabelo. Você se recusou? Aí... Aí o Emanuel me deu, eu falei, posso trabalhar, eu prendo o cabelo aqui e tal, não tem problema. O Emanuel mais liberal. Aí o Emanuel era mais liberal. Aí eu fui fazer estágio com o Emanuel, aí eu comecei, aí foi um pouco dessa forma, depois fui estudar e tal, mas eu comecei ali com 17 anos, 16, 17 anos. Mas você já começou decidido a seguir essa carreira ou... Eu comecei... Foi um pouco por pressão? Foi um pouco por pressão, porque eu tinha repetido de ano, e eu tinha que trabalhar. Meu pai falou, você repetiu de ano, você vai trabalhar agora, então você não vai ficar em casa. E foi quando eu fui fazer esses estágios aqui, né? Então, que eu conheci o Emanuel, enfim.
foi um pouco por pressão também nesse sentido, né? E a coisa, por isso que, né, o lado ruim, né, repetiu de ano e tal, mas e a coisa boa que aconteceu, né? De ter podido trabalhar com essas pessoas aqui em São Paulo, conhecer o Manuel e começar a minha vida na cozinha, isso foi... às vezes parece que as coisas dão errado para depois dar certo ali, né? E como é que foi ser filho de dono de restaurante? Foi boa porque me ajudou também a entender um pouco o negócio ali, né? Eu ficava vendo meu pai trabalhar, né? Meu pai é um gestor, né? Um administrador, não é... Mas foi importante porque assimilava coisas do dia a dia ali do negócio que só você estando dentro você consegue assimilar, né? E sua infância foi em São Paulo aqui? São Paulo. Qual que é a lembrança que você mais sente falta assim, da infância? O que eu sinto falta da infância é estar na rua, né? Que hoje em dia meus filhos não... menos, né? Pegar a bicicleta, vai pro clube. Tem um pouco dessa liberdade que ainda ali na década... começo dos 90, ali final dos 80, você ainda tinha. Então, é um pouco essa São Paulo de pegar uma bicicleta, ia no dentista, que era perto de casa, ia pro clube, fazia tudo de bicicleta, com 13, 14 anos. Essa liberdade, hoje em dia, é mais difícil, né? Então, eu sinto um pouco... Para os meus filhos, eu sinto um pouco essa falta dessa liberdade que a gente tinha um pouco mais. Né? E antes dessa decisão de ir para a gastronomia, você tinha outro plano de vida? Quando eu vou repetir de ano, eu voltei para a escola, terminei o colegial, eu fui fazer cursinho para administração. Mas já trabalhando com meu pai, no negócio de catering que ele tinha. E aí eu estava enveredando ali para fazer uma faculdade de administração. Foi quando eu abri o jornal e tinha um anúncio do Senac que eles estavam fazendo o primeiro curso de CCI, que era cozinheiro-chefe internacional, lá em Águas de São Pedro. Então foi o único momento que eu ainda estava na dúvida se eu ia, porque meus amigos falavam, não, mas você vai virar cozinheiro? Né, isso em 95, 94, 95, não era uma coisa normal, né? Os cozinheiros que tinham eram pessoas que vinham do Nordeste para São Paulo para tentar a vida e tal. Então, de fato, não era uma coisa corriqueira. Tirando ali que já tinha alguns chefes que vinham da Europa para cá, mas eram muito poucos. A gastronomia ainda engatinhava em São Paulo, né? Então, era uma coisa que os meus amigos falavam, ficavam meio, não, mas vai fazer cozinha, né? Que é diferente, né? Não era uma coisa normal. Esse cabelo comprido durou até quando? Esse cabelo comprido até eu casar. Aí quando eu casei, minha mulher fez eu cortar o cabelo. Tinha 23, 24 anos. Como é que foi fundar o Duecoque? Outro sucesso que está aí até hoje. Eu tinha um plano já, né, de negócios e morava nos Estados Unidos, então eu trabalhava e estudava lá. E quando eu voltei para o Brasil, voltei casado, com esse plano no papel. E a coisa rolou muito fácil também, porque eu cheguei, me apresentei para a Ida, falei, eu sou cozinheiro, meu negócio é cozinha italiana, vamos fazer um negócio aqui. Eu vejo que o teu restaurante não está funcionando e eu proponho a gente fazer uma sociedade. E na hora ela conversamos ali meia hora, em 3 meses, isso foi em novembro de 2002. Em fevereiro, março de 2003, a gente já tinha virado a placa. Então saiu Marias e entrou Duecoque. E aí a coisa foi indo, foi aquela coisa, muito trabalho. Eu acho que tem também um pouco de você estar na hora certa ali, né? A questão da cozinha ainda começando, né? Essas pessoas, faculdade de cozinha começando a ter em São Paulo, uma profissão um pouco mais formal, digamos assim, né? Estudando, né? Porque antigamente não tinha faculdade de gastronomia. E aí a coisa aconteceu. E a gente pegou ali um público que não era nem de cantina e nem dos restaurantes mais, né, Fazano, Máximo. Você não tinha...
a gente tinha enxergado ali um nicho que em São Paulo não tinha. Ou a pessoa ia para uma cantina, ou a pessoa ia para restaurantes mais caros, mais gastronômicos. Uhum. Então, o que a gente queria fazer com o Duecock? Era um restaurante onde você tinha uma ótima qualidade de comida, os fornecedores eram os mesmos que forneciam para o Fasano, para a Máximo, Becca Cucina, só que com preço um pouco mais... Então esse foi o conceito do negócio, né? Num restaurante mais simples, de serviço mais simples, mas com uma comida boa, com preço justo, que na época é o que eu acho que faltava em São Paulo. E você voltou a frequentar depois que você saiu do Duecock? Voltar a frequentar como cliente, não. Ainda tenho as pessoas que trabalham lá, garçons, ainda tem garçom na minha época lá. O que te deixa emocionado um pouco é porque as pessoas falam, pô, você deixou um legado aqui para mim. Então a pessoa está lá 12, 15 anos trabalhando, o negócio está indo, continua. Elas se associaram lá com o pessoal do Graal, ali do Barbacoa, então conseguiram expandir. Então, para mim, o case é um case de sucesso quando a coisa se perpetua, né? Mas você ainda se vê ali um pouco naquele negócio? Me vejo por conta das pessoas que estão ali ainda, né? Como identidade gastronômica, não mais. Eu acho que a coisa evoluiu um pouco, né? Tanto de ambiente, quanto de forma de servir, e a gastronomia sempre evoluindo, né? Mas eu me vejo ali quando eu encontro as pessoas que até hoje estão lá. Que é a época que eu comecei com a Ida lá. Com a Ida você voltou a ter contato ou nunca mais? Muito pouco, muito pouco. Ela toca a vida dela, eu toco a minha e tá tudo certo. E você imagina que o MoMA poderia ter existido se não tivesse um Duecock antes? Acho que tem uma evolução. Porque foi um outro nicho que vocês também criaram ali, né? Um restaurante um pouco mais casual, mais moderno, né? Por isso tem um nome, né? Eu acho que o Duecock foi o início de tudo ali, né? Eu acho que o Duecock me deu a projeção, acho que o Duecock me deu a segurança de que o caminho era um pouco esse caminho que eu queria fazer. É difícil falar que se não tivesse... Eu agradeço a Ida por ter aberto as portas e de fato, isso foi uma coisa que, para mim, foi importante. Porque ela poderia ter dito, não vou fazer um negócio com você. Acho que ela acreditou em mim também, então isso eu ponto para ela. E eu acho que a coisa desenrolou tudo a partir daí, né? O Duecock foi, de fato, foi um marco na minha vida, foi um marco. Como é que você se enxerga? Como é que você vê o seu temperamento, por exemplo? Lá atrás, um pouco mais ansioso, um pouco mais imaturo, né? 26, 27 anos, ali quando abriu o Duecock. Acho que, como tudo, uma evolução, né? A gente vai criando, vai tomando segurança, vai sabendo que o que a gente está fazendo é a coisa certa, com o tempo. Então, isso vai te dando segurança, então vai te dando um pouco mais de paz de espírito, né? Porque cozinha é muito acelerado, né? Então, chega uma hora que você precisa dar uma respirada e dar uma precisa evoluir, né? Evoluir no sentido de não ficar ainda aquele menino correndo dentro de uma cozinha, nervoso. Vinha um jornalista de gastronomia, você ficava ali em pânico. Como é que era esse pânico? Era um pânico que falava, porra, tá o Lourenço Santos, tá o Josimar, tá, enfim, os jornalistas da época, o Saulo Galvão. A gente ficava assustado, né? No sentido de, pô, será que a insegurança de um moleque de 25 anos começando um negócio que não poderia dar errado. Então isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, tudo que eu faço, eu falo, não pode dar errado. Mas você está falando mais da época do Duecock, é isso? Do Duecock, O Duecock também, quando eu fiz, eu falei, é a chance que eu tenho, não pode dar errado. Na minha cabeça, eu trabalhando, fazendo as coisas direito, focado ali no princípio do negócio, não pode dar errado. Então, acho que isso te dá força também para você está fazendo de tudo ali para a coisa ir bem, para a coisa... De novo, trabalhar 18 horas por dia, eu trabalhava 18 horas por dia. Não tinha tempo, não tinha filho, era casado já, mas a vida ainda era muito
desprendida, né? Não tinha... Então, eu sempre acreditei que o trabalho e fazer as coisas direito e bem feita, isso vai te dar um resultado. Então, essa era a minha crença. Então, isso me fortalecia no sentido, não, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a coisa vai acontecer. E aconteceu. Tem muita gente que acaba muito, assim, se privando de muita coisa no presente, trabalhando, por exemplo, ou deixando todo o dinheiro aplicado para lá na frente um dia aproveitar, assim. É o seu caso? Quando a gente fez o do ECOC, sim, era um momento de privação ali, né? Eu precisava, de alguma forma, fazer o negócio dar certo. Então, mas você abre mão de coisas, né, do teu dia a dia, de estar com teus amigos, de poder ir tomar uma cerveja. Eu, de novo, já casado, mas minha mulher trabalhava também, então não tinha... Cada um ia para um canto, a gente se encontrava à noite em casa e era o horário que a gente se encontrava. Então, de certa forma, é uma privação, né? Você deixa você não tem mais fim de semana, né? Você entra nesse ramo, você não tem mais fim de semana, você não tem feriado. Então, você se priva desse tipo de coisa que, para mim, era de boa, era tranquilo, né? Mas nunca foi um problema para mim fazer isso. Porque também a gente gosta disso, né? E o maior prazer é ver o restaurante cheio, cara. Não tem prazer maior do que ver o restaurante cheio. Isso é uma coisa que acho que vem comigo desde a época que eu via restaurante, ou que eu ia com meu pai. Você vê o negócio cheio, aquilo me dava uma força, entendeu? Eu tenho que encher o restaurante, né? Isso vai me dar prazer, isso que vai me dar... E você entrar num restaurante, você chega num restaurante, tem 3, 4... isso dá um desânimo. Já aconteceu com algum dos seus que você participou? Então, no começo do ECOC, levou ali uns 6 meses ali para a coisa acontecer, que não é muito tempo. 6 meses também, é que hoje em dia a gente abre já com o negócio cheio, mas o restaurante do meu pai quebrou, e eu via um pouco, eu tinha esse sentimento um pouco quando eu vi o restaurante dele não estava cheio. Então isso me dava uma angústia. Eu falava, não posso, eu tenho que fazer o restaurante encher. Como eu vou fazer encher, não sei, mas trabalhando, fazer as coisas, né? Eu acredito nisso, nessa forma de trabalho, então é a única coisa que eu posso fazer. É esse do seu pai? Você lembra de você tentando arranjar uma maneira de fazer ele vingar? Eu saí do Senac e eu fui trabalhar com meu pai porque eu precisava ajudá-lo no restaurante. Então, mas o restaurante, o Roma Jardim já não era mais o mesmo, ele tentou reabrir ali, mas já tinha a cena gastronômica em São Paulo, porque meu pai abriu o primeiro Roma em 85, ali na Mauri, né? Ainda era uma cena diferente, né? Ainda eram as cantinas, os restaurantes, né? E depois, quando ele tentou reabrir de novo em 92, já tinha mudado um pouco a cena gastronômica, então já virou um restaurante obsoleto. Então e nessa época que eu via que o restaurante não enchia, e aquilo me trazia um mal-estar, né? Trazia um mal-estar para ver um negócio ali que não tinha movimento. Então eu tinha essa coisa de como é que enche o restaurante? Como é que a gente faz encher um restaurante? Então você vai começando a pensar, projeto, qualidade, trabalho, conceito, né? Só que o ECOC não nasceu como um conceito, porque não tinha dinheiro. O ECOC só mudou a placa. Ele nasceu como um conceito de cozinha, mas não como um conceito de arquitetura. A gente não reformou o que era antes, né? A gente só mudou a placa e abrimos um restaurante. Quando você vê um restaurante de outras pessoas vazio, como é que você se sente? Eu sinto um pouco de tristeza sabendo ali que, porra, tem funcionário para pagar, tem aluguel, tem as despesas. Tem gente que consegue administrar, você até consegue administrar um restaurante que não esteja cheio, mas acho que a pungência do restaurante lotado, a vibração que tem, a adrenalina, e isso tudo me move.
Então você vê o restaurante cheio, a adrenalina vai lá em cima. Então você está ali ligado nas coisas. Eu acho que isso me move também, né? Do que chegar no restaurante, tá bom, tá tudo certo, tem pouca gente, mas não tem adrenalina. Eu acho que a adrenalina me move um pouco também nesse sentido. Hoje muitos chefes estão muito empenhados em aparecer muito nas redes sociais, por exemplo. Definitivamente não é seu caso. Assim, como é que você vê essa exposição? Eu acho que como tudo evoluiu, acho que é importante até para difundir a profissão, né? Acho que a profissão hoje em dia é diferente da minha época ali, que as pessoas estranhavam, os amigos estranhavam quando você vai, vou fazer cozinha e tal. Hoje em dia já não é um estranhamento. Eu acho só que às vezes você tem que ter foco, né? Eu não me viria sendo uma pessoa de mídia ou fazendo programa de TV e tocando um restaurante. Eu acho que a gente precisa ter foco eu particularmente, eu preciso ter foco. Eu tenho uma forma eu preciso focar. Então eu não conseguiria fazer. Mas eu acho bom para a profissão, porque valoriza todo mundo. As pessoas começam a conhecer como é que funciona uma cozinha. Acho importante, acho que tá tudo certo. Mas para você prefere a descrição? Sempre fui um cara mais tranquilo nesse sentido. Porque para mim é trabalho, cara. Não é aparecer, né? A mídia ajuda a conhecer o negócio. Eu preciso conhecer que o negócio fique conhecido, né? Isso é, para mim, o papel da mídia importante no restaurante. Mas eu não tenho essa vontade de ser uma pessoa, um artista. Não sou, eu sou um trabalhador da cozinha, eu sou um operário da cozinha. Sempre foi assim. Eu imagino que muita gente que vem nos seus restaurantes nem sabe quem é você, né? Não sabe. Não sabe. O Salvatore conhece, tal, mas eu fico aqui, boto meu boné ali, fico na cozinha ali, vou na mesa se o cliente me chama. Engraçado que eu já deixei de fazer muita pauta porque eu falava, não quero. Eu preciso que o restaurante vai aparecer, eu preciso que a marca apareça. O negócio precisa viver sem eu estar. Eu preciso criar uma coisa que se perpetue, né? Não posso criar uma coisa em cima do meu nome. Eu acho que o nome está por trás, as pessoas sabem quem está por trás do negócio. Mas a coisa ela tem que funcionar com processos da mesma forma que funcionaria se você não estivesse no restaurante. Isso é o mais importante. Porque se eu morrer amanhã, o negócio continua. Eu preciso perpetuar o negócio. Eu tenho meus filhos, tenho meus sócios, a coisa precisa continuar. Então o trabalho continua. Não pode estar pautado em cima de uma figura. Nenhum negócio acho que pode estar pautado em cima de uma figura. Na minha forma de enxergar. Então talvez por isso que eu nunca sempre tentei fortalecer uma marca. A marca para mim é mais importante do que quem está por trás da marca. Do que você menos gosta nesse meio? Talvez eu trabalhar à noite, ainda trabalho à noite, então quando você tem filho, às vezes você abdica um pouco, continua abdicando um pouco de coisas do dia a dia deles e tal. Talvez isso é o que mais me incomode hoje em dia. É não estar tão presente na vida deles quanto eu gostaria de estar. Você acompanhou de perto essa mudança comportamental dos smartphones, virou um ingrediente extra aqui do negócio. A mídia ficou muito mais intensiva no sentido de a pessoa abrir o restaurante, a pessoa já clica, já posta, e o restaurante, e se você tem um volume grande de pessoas, a coisa meio que vai organicamente, em um mês, todo mundo já sabe que você abriu. Você comparando com o que era nos anos 90 ali, que a Veja, o Estado, às vezes dava ali, né, o domingo, a Veja no domingo dava o restaurante que abria, o Lorenzato dava e o restaurante enchia, né? Porque ninguém conhecia. Então, facilitou o trabalho de exposição do negócio, né? Então, a força que você faz hoje em dia para falar que você está aberto é muito menor
do que o que você fazia antes, né? Que não tinha. Então, eu acho bom. Eu acho que isso ajudou todo mundo a estar mais exposto e a marca ser divulgada mais fácil, mais rápido do que antigamente. As pessoas vêm, batem foto. Eu acho bom. Eu não tenho nada contra isso. Você já se viu impedido a fazer algo por conta da crítica ou vice-versa? Alguns críticos eu sempre respeitei bastante, até no sentido de entender e de ouvir a crítica, tentar assimilar o que ele está falando ali, para mim falar, não, estou errado, eu posso melhorar nisso aqui. E isso já aconteceu. De algum crítico falar, o molho estava muito gosto de vinho, né? Vamos rever a receita? Né? Deixa eu ver. Eu sempre... As pessoas que você, de alguma forma, admira e sabe que está falando... tem um contexto ali, Então, eu já mudei algumas coisas por conta de crítica de prato. Eu já alterei. A forma de execução, a forma de apresentação, porque eu via que fazia sentido para mim. Mas na grande maioria, hoje em dia não, porque hoje em dia você tem muito... você não pode ouvir todo mundo, né? É lógico que a gente tem que ouvir mais bem do que mal, porque nem todo mundo vai gostar, mas o importante é a maioria das pessoas estarem falando bem do teu negócio. Mas gente que é especializada e conhece comida, a gente escuta. Ou até pessoas que não são jornalistas, mas que viajam e que você conhece no mundo do restaurante. Eu conheci várias pessoas que eu converso, que eu pergunto, eu chamo para provar. Prova esse prato, vê o que você acha. Essa construção é importante. Acho que só agrega para mim. O que você entende por sucesso? Eu acho que acho que as pessoas felizes dentro do restaurante. Acho que tudo isso depois é uma consequência. Você expandir, se o teu restaurante está cheio, as pessoas estão felizes, eu acho que isso é sucesso. E na sua vida pessoal? Eu acho que você conseguir tempo de se dedicar para outras coisas também. Ou você ter o controle do teu tempo, né? Sem abrir mão de estar à noite ou estar de dia no restaurante, trabalhar algumas horas todo dia. Acho importante a gestão do teu tempo com a tua família, teus filhos. Acho que isso, se você consegue, de alguma forma, você tem o teu negócio que está indo bem e ao mesmo tempo você consegue gerir seu tempo fora do trabalho para acompanhar o crescimento do teu filho, para poder levar teu filho num jogo de futebol. Eu acho que você acho que o sucesso é você ter tempo para fazer as coisas com qualidade. Você se arrepende de não ter presenciado alguma coisa da vida dos seus filhos, por exemplo? Não, porque eu tive filho tarde. Na realidade, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 13. Né? Talvez ali no começo, ainda ali, quando tinha 2, 3 anos, mas eles ainda não interagiam tanto. Né? A partir do momento que eles começam a interagir mais com o pai, né? Nesse começo mais com a mãe, mas eu acho que foi um pouco a época que eu comecei também a falar, não, à tarde, ao invés de eu fazer reunião, eu preciso ter, sei lá, terça e quinta, eu vou com meu filho no clube para fazer esporte com ele. Então, eu não perdi esse tempo com eles. Eu precisava arrumar, eu sabia que em algum momento eu ia precisar me organizar nesse sentido. E a minha meta era essa, era me organizar como tocar restaurante em expansão, né? Que é um restaurante, você trabalha, é um trabalho árduo, né? Mas conciliar com a questão de poder estar com eles também alguma parte do tempo. Então eu não tive esse problema porque eu tive filho mais tarde. Você já fez análise ou faz análise? Já fiz. Mas eu fazia quando era moleque, hoje em dia não. Mas já fiz análise durante alguns anos. A gente vai adquirindo toques na vida, né? Então, toque de limpeza, toque de... Então,
Para um chefe é complicado esse toque, né? Mas tem um lado bom, porque sempre quer tudo limpo. E tem um toque meu que é toque de sempre estar melhorando. É sempre estar buscando, nunca estar contente com o que tem ali. Eu sempre acho que pode melhorar alguma coisa. Então é uma busca incessante um pouco por tentar atingir, tá sempre melhorando. O restaurante, ou qualquer profissão, a gente não pode parar no tempo, né? A gente tem que estar pesquisando. Hoje em dia é mais fácil, você não precisa estar toda hora viajando, não precisa estar indo no mercado central lá, você não precisa mais hoje em dia, né? Acho que estudar, pesquisar, isso é uma coisa que eu ainda continuo fazendo. Essa busca pela melhoria se traduz no que exatamente? Em mudar, assim, eu dou um exemplo claro, por exemplo, o carbonara. A gente desde o começo do restaurante, a gente tem carbonara e cacio e pepe. São pratos que a gente, enfim, com uma lasanheta não saem do cardápio. Agora, carbonara e cacio e pepe tem 1000 maneiras de preparar. Tem gente que bota creme de leite, tem gente que bota... não põe queijo de ovelha, põe para mim, enfim, tem várias variações, né? E eu acho que foi em 2 pratos que eu e o Salvatore, com o tempo a gente foi evoluindo, porque ele fazia de uma forma e eu fazia de outra. Então aí a gente teve que fazer um pouco de terapia os dois para saber, não, vamos fazer o carbonara dessa forma, não vamos misturar, não vamos cozinhar gema, vamos misturar. E a gente sempre foi evoluindo isso, né? Então no começo a gente fazia ali na boca do fogão com a frigideira e a gema de ovo. Depois a gente começou a não ir para o fogão, a gente começou a misturar a gema num bowl com a massa. Então foi uma evolução. E 2 pratos basicamente simples, mas que têm execuções muito diferentes e complicadas. Tanto que a gente mudou o carbonara faz 3 meses atrás. A forma Então, até hoje a gente tá buscando a melhor forma de fazer o carbonara, por exemplo. Você é alguém que ficou pensando muito no passado, no que passou? Não. Eu penso muito no futuro, mas o passado não. Acho que as coisas que eu aprendi, assim, você pensa no passado é os erros que se comete e aquilo fica guardado ali e tentar não cometê-los de novo. Mas fora isso, a capacidade nossa também, acho que do cérebro não precisa guardar tanta informação. Então, acho que o que ficou, aprendizado. E bola para frente. Vamos pensar no futuro, vamos pensar no que a gente vai conseguir fazer, qual é o próximo projeto. Acho que não cabe ficar muito preso ao passado, né? Tem algo que você faria diferente, se você pudesse, no passado? Sempre tem, né? Sempre a cozinha foi um lugar muito de guerra, né? Eu quando comecei a trabalhar em cozinha, chefe jogava prato em cima. Nunca cheguei a jogar prato em cima, mas eu acho que a coisa evoluiu no sentido de como a gente tem que lidar com as pessoas dentro de uma cozinha, né? Quer dizer, o chefe já não pode ser mais aquele sargento que fica com panela jogando em cima do cozinheiro ou gritando na cozinha. Eu acho que no começo, por também ter passado por chefes que faziam isso comigo, a gente acha que essa é o comum. E você reproduzia esse modo de agir. Esse modo de agir. E pensando hoje em dia não faz mais nenhum sentido, né? A forma de como você age na cozinha hoje em dia não tem nada a ver com o que era 20 anos atrás, ou com o que era na Europa. Quer dizer, eu trabalhei em restaurante 3 estrelas Michelin que os caras se matavam na cozinha. Eu lembro que num restaurante você entrava na câmara fria, tinha um presunto cru e a adrenalina era tão grande que eles entravam ali e esmurravam o presunto para não bater no cozinheiro, entendeu? Porque o cozinheiro errou, né? Então a forma de trabalhar numa cozinha hoje em dia, ela mudou muito. Então, assim, talvez eu tenha sido
com um ou com outro muito rude lá atrás. Talvez não deveria ter sido, né? Ou ter falado de uma forma mais agressiva. Então acho que isso muda muito, né? Mudou muito até a minha forma, o ser humano que você depois vai se transformando, né? Que, porra, na conversa, no entendimento da pessoa, é muito mais inteligente do que no grito E isso também se transfere para os filhos, né? A gente, pelo menos numa geração que meu pai ainda também gritava, eu apanhava, né? E que hoje em dia não faz mais sentido nenhum. Então acho que essa evolução como ser humano é importante. E a cozinha fez parte dessa transformação. E agora uma pergunta do Resposta, que apoia esse videocast. Quais tendências de comportamento do consumidor você tem observado nos últimos anos e que mais te chamam a atenção? O consumidor ficou mais exigente, isso é um fato, né? As pessoas sabem comer melhor do que há 20, 30 anos atrás. As pessoas são mais exigentes com o prato, com o drink que estão tomando. As pessoas conhecem mais vinho hoje em dia, né? Pesquisam mais, está muito mais fácil você... Então acho que a exigência, ela talvez seja o que mais evoluiu no cliente. O cliente sabe o que está comendo, sabe o que está pedindo, sabe quanto custa. Então não tem mais aquele negócio de dono de restaurante vai na mesa, olha para o cliente e quanto da conta deu isso aqui. Né? Antigamente você tinha restaurante que o cara fazia a conta na mesa ali, dependendo do teu relógio. Né? Uhum. Acho que não tem mais espaço para amadorismo. Eu acho que a gente ainda é uma profissão semi-profissional, acho que ainda não é 100% profissional, mas eu acho que os clientes contribuem com a gente para a gente, de alguma forma, também aperfeiçoar o profissionalismo no negócio, porque são mais exigentes.